Fé e razão. Qual a relação entre elas? Existe alguma relação entre elas? Será que uma é contrária à outra? O que será que Martinho Lutero falou sobre isso? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. E aí galera, estamos de volta e estamos aí faltando 75 inscritos para chegar aos 10 mil, então muito obrigado, por todos vocês que me acompanham. Mas falta apenas 70 inscritos, então aproveita, já compartilha aí para as pessoas que você conhece, para quem chega aos 10 mil, não por causa do número, mas porque, 10 mil é 10 mil, né? E também porque eu fiz uma promessa, que quando nós chegássemos aos 10 mil inscritos, eu ia fazer um vídeo contando o meu testemunho, a minha história, de como eu conheci Jesus, de como eu cheguei até hoje. Então vamos lá, quando chegar a 10 mil eu vou fazer esse vídeo não como uma promessa aleatória, mas porque sim, eu sei que vai ser um vídeo que vai edificar muita gente. Bom, sem enrolar então, eu queria trazer esse questionamento para você. Fé e razão, será que elas se relacionam? Será que a razão é contrária à fé? Será que uma não tem nada a ver com a outra? Ou será que uma pode até mesmo complementar a outra? O que você pensa sobre isso? Bom, Martinho Lutero, ele traz um conceito que é muito interessante. Ele falava que sim, a razão era muito boa, mas existia duas formas de a gente encarar a razão nas nossas vidas. A primeira delas é o uso da razão da forma magisterial. O que é isso, Magistério vem de professor, de lecionar, de ensinar. Então, quando nós utilizamos, segundo Martinho Lutero, a razão da forma magisterial, é quando colocamos a razão como aquilo que nos ensina, como aquilo que nos norteia, estando acima até mesmo do evangelho, das convicções do Espírito e da nossa fé. Então, segundo Martinho Lutero, a razão como forma magisterial não era boa para nós, porque ela se colocava acima do evangelho. O evangelho ele tem que estar acima da razão na nossa vida, que cremos em Jesus. A nossa fé é ela que nos norteia, é ela que nos guia, não é a razão. A segunda forma, no entanto, seria o uso da razão de forma ministerial. Ministério, comumente usado na igreja, se refere a funções dentro da igreja. E quando a gente traz o que Martinho Lutero falava, o uso da razão da forma ministerial seria o uso da razão como submissa ao Evangelho, como submissa ao Espírito Santo, como submissa à nossa fé. E esse tipo de uso da razão, segundo Martinho Lutero, sim, era o uso ideal e o uso que era bom para nós. Isso faz muito sentido, porque de fato a razão ela é muito boa, nós devemos sim ser racionais, nós devemos sim pensar no porquê das coisas, até porque Deus nos deu uma mente. Quando Jesus é questionado lá em Mateus por um fariseu, de qual seria o maior mandamento da lei, Jesus fala o seguinte: amarás o Senhor teu Deus de todo o corpo, alma e entendimento. Ou seja, amar Deus com entendimento é amar Deus com nossos pensamentos, com aplicar o nosso entendimento, nosso intelecto em amor a Deus. Então a razão sim é boa. Contudo, isso que Martinho Lutero traz é fenomenal, porque a nossa razão é boa, portanto que seja submissa à nossa fé e ao nosso evangelho e não seja a professora da nossa fé e do evangelho. Porque a razão muitas vezes ela vai ser falha, mas o Espírito Santo, o evangelho e a nossa fé não são falhos. Então a gente podia concluir que sim, a razão é muito boa, mas que ela deve servir como serva à nossa fé. E claro, faz sentido isso por quê? Porque tem coisas que a razão não vai conseguir explicar. Por exemplo, a razão, de certa forma, ela vai ser um pouco limitada para explicar a Trindade, por exemplo. Como Deus é um só e ao mesmo tempo são três pessoas, isso racionalmente é um pouco difícil, talvez até impossível de a gente entender. Isso é algo que envolve a fé, envolve a nossa crença no Evangelho. Por exemplo, a ressurreição, o fato de Jesus ter ressuscitado dos mortos. Embora existam muitas evidências históricas que apontem para isso, que possam servir como comprovação histórica disso, não tem como racionalmente a gente crer no milagre da ressurreição. Isso é o Evangelho, isso é um milagre, é o poder de Deus. Mas sim, nós devemos ser racionais, aplicar a nossa razão, a nossa fé, como serva, como submissa àquilo que nós cremos. Vinícius, eu sou muito fã de dúvidas. Às vezes as pessoas acham que dúvidas são inimigas da fé. Mas Vinícius, eu falo que não. Acho que dúvidas, elas são grandes amigas da fé. Na minha vida, por exemplo, as minhas maiores convicções que eu tenho hoje vieram de grandes dúvidas que eu tive anos atrás, mas que eu não me conformei com elas. Pelo contrário, eu fui atrás de respostas para essas dúvidas.
Então sim, dúvidas podem ser muito amigas suas, portanto que você se empenhe em buscar respostas para elas, porque quando você encontra a resposta para elas, isso pode fortificar a sua fé em um nível que você nunca imaginou antes. As minhas maiores convicções fortes, vieram de respostas que eu encontrei para dúvidas e que foram respostas que eu não encontrei de uma hora para outra. Algumas levaram anos, tempos de oração, tempos de estudo, de leitura bíblica, mas quando eu encontrei, com certeza fortaleceram a minha fé. Então dúvidas são muito boas, mas eu também gosto de dizer que o limite da dúvida é a incredulidade. A dúvida, ela é boa quando ela te leva a buscar resposta para que você fortifique a sua fé. Mas a dúvida, ela é ruim e ela pode ser sua inimiga quando ela te leva à incredulidade, a duvidar do poder de Deus, do Evangelho. Dúvidas sobre coisas da vida, sobre coisas da Bíblia, sobre criacionismo, tudo isso é bom, portanto que você encontre respostas, mas no momento em que isso começa a te levar a duvidar da existência de Deus, não como uma dúvida que te leve a buscar argumentos a favor da existência de Deus, mas como uma dúvida que talvez vá deixar de buscar a Deus, vá te levar a sair da igreja. Essa é a dúvida que leva à incredulidade e essa sim é inimiga. Essa é uma dúvida que Martinho Lutero falava que seria magisterial. Ela está sendo a sua tutora, professora acima mesmo da sua fé. Mas, se a dúvida for usada de uma outra maneira, como algo que te leva a buscar respostas para sua fé, ela será usada de maneira ministerial e essa dúvida sim será boa. Essa é uma reflexão que eu queria trazer. Tenha dúvidas, busque respostas para ela e use a sua razão para isso, submissa ao Evangelho. Até o próximo vídeo. Um abraço.